E é a segunda vez que o Corinthians também sofre 5-1 em casa. As duas vezes com roteiros parecidos, levando 3-0, fazendo um gol, depois sendo goleado. A outra vez foi contra o Flamengo. E o Corinthians acaba perdendo em casa com uma atuação espetacular do Bahia. Diria até surpreendente pela escalação que o Rogério Ceni colocou em campo. Um primeiro gol que abriu os caminhos para um time que foi, avassalador. Eu acho que é isso a palavra, porque o 3-0, especialmente o 3-0, esse gol do Cauli, o Cauli jogou demais, mas esse gol é um golaço, gente. Ele tabela com o Tassiano também jogou muito, e é corajoso encarar duas vezes em penalidades o Cássio e acertar as duas, mas olha só o drible ali, né, não chega a ser uma hiperpedalada, né, ele penteia a bola, corta para a esquerda e bate cruzado, um golaço, aí vai ter um pênalti. Pra você foi, Elton? Pra mim foi pênalti. Há uma reclamação dos jogadores do Corinthians, o Gil pisa ali no pé do Biel. Havia uma discussão também se a bola tinha tocado no braço, né, do defensor do Corinthians, mas aí teve o VAR e ele marcou o pênalti do Gil. Tanto que o Gil acabou levando o cartão amarelo e o Tassiano bateu o primeiro, né, dos dois pênaltis que ele converteu no jogo. E aí, com 20 minutos, eu falava aqui da formação do Bahia, o Bahia jogou sem referência. Jogou com o Cauli e o Biel como mais avançados, o Tassiano, o Iago, o Rezende e o Azevedo fazendo um meio-campo com 5. Preencheu mais o meio-campo, né? O Rogério Ceni, colocando ali 4 jogadores, na verdade, né? Colocando o Tassiano, o Iago, o Azevedo e o Rezende, com mais 2 na frente, o Cauli e o Biel. Time que se defendeu bem e que aproveitou aí os contra-ataques. A gente já está vendo o quarto gol, o gol do Ademir, que entrou no segundo tempo justamente para explorar esse jogo do Bahia, transição rápida, um ponta jogando por dentro para atacar o espaço e sair cara a cara com o Cássio e fazer o quarto gol. Quando parecia que já estava tudo resolvido, né? E já estava. Aí veio a cereja do bolo, Ademir, de novo, né? Entrando na área como um centroavante, atacando o corredor central, sofre o pênalti do Gil, mais um pênalti, né? Feito pelo Gil e mais um pênalti batido pelo Tassiano, um 5-1 histórico, primeira vitória do Bahia em Itaquera, a primeira vitória do Bahia... Isso aí que é lamentável, né? Primeira vitória do Bahia fora de casa contra o Corinthians desde 2008, quando os dois times estavam disputando a Série B. É o seguinte, aí a gente tem as imagens, invasão de torcedores, teve briga nas arquibancadas e em camarote. É importante dizer que o Corinthians, neste sábado, tem eleição presidencial. Imagina o clima que vai ser no Parque São Jorge, nesse sábado. Já é um momento efervescente de um ano difícil do Corinthians, especialmente de organização, de condução, de administração, de planejamento. E você vem para uma eleição depois de tomar um 5-1 do Bahia, já seria problemático se fosse em Salvador. O jogo é em casa. Num Corinthians que depois de vencer o Grêmio ficou com a sensação de nos livramos do rebaixamento. Essa vitória traz a nota de corte do Z4 para 41 pontos. O Corinthians tem 44. Sim. 44. É uma rodada. Pode terminar, inclusive, a rodada em 16º. É isso, porque Vasco joga, Santos joga, Cruzeiro joga. Todo mundo ganha. Internacional joga. E todo mundo ganha, todo mundo passa. Que coisa, hein, Elton Serra? Vamos falar um pouquinho desse momento também agitado nos bastidores do Corinthians. Eu falava ontem aqui no Sport Center que não está tranquilo para o Corinthians, não. Matematicamente, há uma ameaça ainda. E o Corinthians hoje vive um momento de olhar para baixo da tabela e não mais olhar para cima. Se vencesse o jogo, inclusive, terminaria entre os 10 primeiros. É isso. Algo que não acontece desde o início do campeonato. Perde o jogo e pode terminar a rodada em 16º. E a posição, nesse momento, nem é o que a gente tem que olhar. É a matemática. É a pontuação em relação ao 17º. Olha, só mais uma imagem, essa a gente não tinha mostrado nem, que é aquela coisa, arquibancada barra camarote, né? Assim, onde fica... Polícia... Que coisa, hein, Elton? Desculpa, mas é o que você falou, retomando. Tô em 12º, pouco importa. Você tem que pensar, tô 3 pontos, 2 pontos da zona do rebaixamento. E a rodada termina só na segunda-feira, quando o Vasco enfrenta o Goiás. O Cruzeiro, enfrenta o Goiás. 2 equipes que estão ali também lutando contra o rebaixamento. Eu acredito, obviamente, que o Corinthians tem menos chances em relação a esses times de cair para a segunda divisão. Mas a gente tem que olhar não só para a pontuação agora, Felipe, mas também olhar para o clima que fica nessa reta final de campeonato.
né, de instabilidade política, do torcedor chateado com o time, do torcedor pé da vida com a diretoria. Vimos protestos, inclusive, né, pichando muros contra candidatos, inclusive, à presidência do Corinthians, na véspera de que eu achei, inclusive, uma ação bem temerária, né, porque era melhor para o Corinthians que o jogo acontecesse depois das eleições. Não fosse domingo e não na sexta. Mas, de qualquer forma, o jogo foi antecipado para sexta-feira. O Bahia até gostou, né, nos bastidores, né? Se fala que o Rogério Ceni gostou porque tem um dia a mais para se preparar para o jogo contra o São Paulo, já que ele teve a data FIFA inteira para poder trabalhar essa equipe. Mas para o Corinthians, na véspera de eleições e um time com essa instabilidade, se criou um clima muito maior. Você falou, se fosse fora de casa, eu acho até que se fosse 1-0 para o Bahia, ou se terminasse os 3-0 dos 20 minutos do primeiro tempo, a revolta seria a mesma. Mas acaba sendo aí a maior goleada, né, sofrida pelo Corinthians, junto com aquela goleada que o Flamengo aplicou em 2021, em outubro de 2021, né, quando venceu por 5-1, acaba entrando para a história justamente na véspera de uma eleição que já é conturbada há muito tempo, né, que vem efervescendo os bastidores do Corinthians há muito tempo. Então, é um momento para, obviamente, o Corinthians se preocupar com o campo, mas fica também essa questão de se preocupar com uma segurança do que vai acontecer amanhã, porque o que a gente viu aí não é novidade, né? E não é para se tratar como algo isolado. Estou dando uma olhada aqui, a sequência do Corinthians. O próximo jogo do Corinthians é com o Vasco fora. Na terça-feira. Que jogo não tem nem vai muito ser tempo, esse? inclusive. É isso. Que jogo vai ser esse? Depois Corinthians e Inter, em contextos semelhantes. Eu não acho que hoje seja a maior rivalidade interestadual do Brasil, não é a maior, mas é... O Inter, nesse momento, está atrás do Corinthians. É isso, tem 43 pontos. Mas é top 5 fácil, né? A gente tem Atlético Mineiro e Flamengo, tem Palmeiras e Flamengo, tem algumas interestaduais importantes. Essa é uma, Corinthians e Inter. E depois Coritiba... o Coritiba já é rebaixado, tudo bem, mas é em Curitiba. Se o Corinthians já chega com a corda do pescoço lá, não adianta você falar que o Coritiba já está rebaixado. Cara, que coisa, hein? Por isso que esse que eu acho que é o peso da derrota. Assim, é esse contexto todo. Esse era o jogo para acalmar. É em casa, com o Bahia, que vamos combinar. O Bahia veio nas últimas rodadas no bico do corvo, Elton. Eu até falei no Sport Center essa semana que eu não imaginava na rodada 35 o Bahia no Z4. Se você falasse Cruzeiro ou Bahia, eu falava Cruzeiro. E tô falando assim, umas 5 rodadas atrás. Bahia ou Santos? Eu falava Santos. E aí o Bahia estava lá. E aí ele se projeta, claro, ainda num super contexto de Z4, mas o Corinthians voltou para um drama. Acho que a palavra é essa, não é exagero. Tudo bem, vai lá ganhar do Vasco, muda tudo. Mas hoje em dia a gente não imagina isso. Tudo bem que a gente não imaginava 5-1. Esse brasileiro está muito maluco. Eu acho que essa é a questão. Nesse contexto da sequência final do Corinthians, essa vitória... Esqueça o 5-1. Eu estou focando na matemática do brasileiro. Ela volta a trazer o Corinthians para um contexto de drama. Porque você já pensou, vai para o Vasco e perde? Cara, tá subindo a água. É o Titanic afundando, Elton Serra. Não dá para subestimar a parte de baixo da tabela nesse segundo turno. Porque o Santos reagiu, esteve na zona do rebaixamento e reagiu. O Cruzeiro, até esse jogo, estava fora da zona de rebaixamento, é um time que tinha afundado no Z4. O próprio Vasco, né, que ficou um tempo, inclusive nas últimas posições, conseguiu reagir e nesse momento está fora da zona do rebaixamento. E o Bahia, que entrou graças aos jogos que estavam atrasados, né? O Bahia foi para a data FIFA fora da zona do rebaixamento, né? Entrou por conta daquela vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza. Então o Corinthians não pode subestimar a parte de baixo da tabela que está pontuando. E o Corinthians tem 10 vitórias no campeonato, Felipe. O Goiás e o Coritiba, o vice-lanterna, o Coritiba, tem 8 vitórias. Tem 2 vitórias a menos que o Corinthians. Sim. Ou seja, a gente está falando aqui de um time, o Coritiba, virtualmente rebaixado, mas com 2 vitórias a menos do que o Corinthians. E como eles vão se enfrentar, não dá pra gente subestimar essa região da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu arrisco de, óbvio, times com mais chance, times com menos chance, isso é natural, mas essa tela inteira tá na disputa. Porque o Fortaleza, 44, não vai cair, mas não tá
ganhando de ninguém há, 7 jogos? Desde a Sul-Americana não ganha de ninguém. Corinthians agora volta ali pro bolo. Do Papo do Estúdio, a gente volta para a Neoquímica Arena, o clima quente por lá, a repórter Lili Nascimento chegando, atualizando um pouco como está a Arena Corintiana, depois deste 5-1 do Bahia. Lili Nascimento, boa noite para você. Boa noite, Mota. Beijo para você, amigos do estúdio e fãs de esporte. O clima é bem tenso por aqui. Vou tentar passar em ordem cronológica aí para o fã de esporte como tudo aconteceu, porque já no intervalo, na saída dos jogadores para o vestiário, muitas vaias por parte da torcida, que apoiou até o apito que deu ali o intervalo, os 45 minutos mais os acréscimos, mas depois começou a vaiar muito o elenco que saiu de campo. Aí os jogadores voltam, sai aquele gol do Renato Augusto, a torcida inflama, canta muito tentando empurrar, mas aí o Bahia consegue fazer mais 2 gols. A torcida ainda assim estava apoiando. Quando o árbitro deu os acréscimos, a gente já percebeu uma grande confusão no setor norte, muitos torcedores correndo, muita movimentação da polícia militar também. Eles seguiam sentido o setor oeste, também estavam seguindo sentido aos camarotes, onde fica a presidência do Corinthians. A polícia militar precisou agir para tentar tirar esses torcedores, foi afastando a torcida aos poucos, só que ao mesmo tempo o jogo ainda estava correndo. Aí o árbitro apita o final da partida. Neste exato momento, 3 torcedores invadem o campo, tá? Cada um de um lado, um do setor sul, outro do setor norte. Eles invadem o campo, saem correndo em direção aos jogadores, mas aí os policiais militares são chamados pinças da tropa de choque, do batalhão de choque. Eles ficam ali exatamente para tentar interceptar esses jogadores que tentam invadir o campo. Eles conseguem segurar, na verdade, os torcedores que tentam invadir o campo, eles conseguiram segurar esses torcedores, e aí a confusão voltou no setor norte, porque a organizada se deslocou, pressionava muito ali a parte de vidro que separa a torcida do campo. Então havia muito medo ali também por parte da polícia de que aquele vidro estourasse, machucasse as pessoas e aí a torcida conseguisse invadir o campo, mas a polícia militar conseguiu conter, tanto que os jogadores não deram entrevistas ao final da partida, todos foram retirados às pressas do campo. E aí eu fiquei observando ali do setor oeste, onde eu estava, o setor da imprensa, que a confusão continuava. Eles continuavam querendo ir ali para o setor oeste, onde fica toda a diretoria do Corinthians. Quando eu saí para me deslocar até aqui, a área da imprensa, onde acontece a zona mista, geralmente a gente entra no elevador e desce aqui para este andar. O elevador não estava funcionando, os seguranças informaram que todos os elevadores foram desligados, bloqueados ali, porque tinha torcedor tentando invadir, torcedor tentando também chegar nessa área onde eu estou agora, porque o vestiário fica logo aqui atrás, então por isso todos os elevadores foram desativados. A gente desceu de escada, aí chegando aqui, mais uma confusão, tem o estacionamento que dá acesso aos vestiários, estacionamento que ficam os carros dos jogadores, o ônibus também do Corinthians e do Bahia. Alguns torcedores conseguiram invadir aqui esse local, foi muita correria, os seguranças daqui conseguiram interceptar aí esses torcedores para que eles não entrassem nessa área onde nós estamos agora. Por fim, estou aqui parada, aguardando a zona mista começar. Ainda não há previsão disso acontecer. O que eu posso passar, estando aqui no local, é que o clima é muito tenso nesta noite aqui na Neoquímica Arena, amor.